A gente conversou com grandes criativos do nosso mercado, que estão aqui no Brasil e também no exterior, para saber como agências e marcas estão se posicionando nesse momento tão delicado e como o isolamento social vai impactar o futuro da comunicação. Criatividade para as marcas num momento como esse, a gente tem que entender bem o contexto. Uma crise global séria que envolve saúde e dinheiro em todo o planeta, as marcas têm que ter muito bom senso e muito senso de responsabilidade. A criatividade tem que ser sempre nesse contexto e não, eu acho, querer tirar proveito da situação, ou querer fazer pouco caso dessa situação, querer aliviar os ânimos de uma maneira que as pessoas percebam que a marca esteja sendo irresponsável ou querendo ser engraçadinha numa hora em que todo mundo está preocupado com coisas bem mais sérias do que o consumo. A questão que a gente tem que se perguntar é qual o papel de cada marca nessa hora, qual o papel de cada empresa nessa hora, o que elas podem prestar de serviço, o que elas podem ajudar as pessoas. É menos entender como oportunidade e mais entender como uma ajuda, um caminho que realmente faça sentido para a vida das pessoas nessa hora. Eu acho que aí é que está o pulo do gato e é a discussão que a gente tem todos os dias na África, quando a gente se pergunta o que cada marca vai fazer pelas pessoas durante a pandemia. Na verdade, eu acho que a gente vai ter uma mudança em dois planos. Primeiro no plano emocional e também no plano racional. A gente está no meio de uma ruptura, numa divisão entre eras, saindo da era do excesso e entrando na era da essência. E as marcas têm que repensar a forma como elas comunicam a sua essência para os consumidores, para os seus clientes. Acho que tem muita oportunidade para as agências de propagandas amadurecerem e tentarem ajudar o negócio, entender o momento das empresas e ver se elas podem participar disso, ao invés de tentar o clássico oportunismo de fazer ideias para ganhar prêmios. Então, uma hora que a propaganda pode se reinventar, encontrar um sentido muito maior. Criatividade é a maneira com que a gente resolve os problemas do mundo. E a gente pode demonstrar isso. A gente tem criatividade, é a nossa munição. A gente não é cientista, a gente não é médico, não é enfermeira, mas a gente tem criatividade. A gente tem que usar isso para ajudar, de alguma maneira, para resolver o problema. While the world waits, let's remember. We will run again. We will freeze in the stands again. And sprint and sweat and fly. And still be late for practice again. We'll meet on the mat again. And be spellbound by legends. We'll witness the haka again and be grateful. We'll watch Dame do Dame again. We'll be cute and turn on the Bolston again. We'll compete again and create again. And when the time comes, we will be ready. Aqui a gente também tem um lado duplo em relação ao tão falado D2C, Direct to Consumer, onde as marcas agora estão muito interessadas em encontrar jeitos de vender diretamente para os consumidores, ou seja, de entregar o seu produto ou eventualmente o seu serviço sem intermediário. Isso sim, isso está acontecendo, a gente está vendo muito na Accenture as marcas pedindo por projetos nesse sentido para que se estabeleça uma forma, uma nova maneira de organizar o marketing e as ofertas para que isso chegue diretamente ao consumidor. Mas isso tem impacto também na comunicação. O D2C vale, por exemplo, para o que está acontecendo esse fenômeno das lives. O que é isso?
São as marcas falando direto para o consumidor, sem barreira, sem ninguém entre essa conexão. Ou seja, um diálogo, uma ida e uma vinda, sem ninguém no meio. É importante que a gente experimente várias maneiras de tentar voltar a algum senso de normalidade que a gente precisa do ponto de vista emocional. Do ponto de vista de saúde, a gente precisa do distanciamento, sim. Do ponto de vista emocional, talvez ainda mais do que antes, a gente precisa da proximidade. E a live é uma das maneiras de se fazer isso. A questão da live eu acho divertido, acho interessante, mas eu vejo mais como uma coisa que tem um tempo, que está datada, assim. Ela está muito na moda, já parece em alguns momentos que tem um certo cansaço, ainda não se entendeu muito bem como é que as marcas se comportam dentro de uma live. Eu acho que a live ela vai se transformar ao longo da crise e não sei se vai virar um grande recurso depois que ela acabar. Acho que o futuro vai ser muito mais orgânico, conectado e social. Então a live é só parte disso. A gente vai explorar muito mais essa conexão, onde as marcas vão falar menos top-down e vai ser uma coisa muito mais conversada. E a participação de influencers, a participação do próprio consumidor, tudo isso vai ser muito mais orgânico. Então a gente só está vivendo um pouquinho desse futuro, mas eu acho que o futuro vai ser assim mesmo. Então a gente tem que prestar muita atenção no lado emocional, em resgatar a essência, e no lado funcional, em como estabelecer uma conexão direta com os consumidores. Se a produção está limitada, a criatividade não pode estar. Então a gente tem que ser mais criativo do que era antes. Você tem a possibilidade, com várias ferramentas, de criar uma campanha que é super interessante. A gente acabou de fazer um comercial aqui para a Vodafone, inteiramente feito com Zoom, com essas teleconferências. A gente fez até um making of desse comercial, porque é um processo novo para todo mundo e ficou divertido porque teve gente que congelou no Zoom, tinha as pessoas que falavam ao mesmo tempo, todas as confusões. Mas a gente faz e esse resultado, esse tipo de dificuldade e de astral, termina permeando também a comunicação. With Voxy, I can be endless, even in my slippers. I'm a fitness guru. Let's keep it going. Come on, guys. I'm a pro baker. Clipping up for the recipe, yeah? I'm a quiz show host. Welcome to tonight's show. One for you and one for you. I'm still a romantic. I'm a DJ. I'm an international DJ. Stay connected, stay endless with Voxy, the mobile network with endless social media. Ninguém sabe o que vai acontecer quando essas coisas passarem. Talvez haja um senso de euforia, porque a gente está todo mundo muito preocupado e tenso, e a primeira coisa que a gente faz quando essa tensão passa é compensar com euforia, que também é um pouquinho artificial. Eu acho que a gente vai precisar de um bom tempo ainda para entender pelo que a gente está passando e identificar que mudanças terão acontecido. Mais do que pensar como é que vai ser a propaganda depois disso, como é que vai ser a criatividade depois disso, é que sociedade a gente vai ter, como é que a gente vai começar a consumir novamente, como é que a gente vai viajar, como é que a gente vai se locomover, como é que a gente vai se comportar em locais cheios de gente. O coronavírus, ele pode significar uma transformação radical na maneira como que o negócio da propaganda é feita e a maneira com que as nossas vidas são feitas. Tem uma chance desse novo normal que a gente está vivendo hoje virar uma parte do novo normal das pessoas, um novo normal mais saudável. O que vai vir depois disso é um grande mistério, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor e sendo assim a propaganda vai ter que acompanhar isso, vai entender outras coisas, vai levantar outras bandeiras. O corona está provando que com mobilização mundial o planeta pode melhorar. É claro que eu não espero que o planeta continue assim para sempre, porque senão a economia quebra. Mas será que a gente consegue encontrar um meio termo? Será que as empresas precisam que os funcionários trabalhem de segunda a sexta na empresa? Não dá para ter um pouco de home office com trabalho local? Será que a gente não encontra um novo jeito de trabalhar, que é o jeito que respeita mais o planeta? Então essa é a minha grande esperança. De MIVB presenteert Voices of Brussels, de bus die de liefste berichtjes aan huis bezorgt. À ma petite mamie Francine.
Écrire est un acte d'amour, mais via ce bus, l'entendre de ma voix est encore plus fort. Je t'aime. Happy birthday to you, to you, to you. Oh, by myself, don't wanna be. Omdat de politie ons onderschept heeft, hebben we een bus ingeschakeld. Coucou papa, maman, aujourd'hui vous fêtez vos 50 ans de mariage, toujours autant amoureux l'un de l'autre. Hip hip hoera voor onze lieve Norma. En nu wordt zij al 8 jaar. Dikke proficiat lieve schat vanuit Kortrijk van Nani en Dadu.